Bom dia a todos. Oportunidade bendita num domingo de março para todos nós refletirmos um pouquinho mais quanto aos aspectos aqui apresentados durante a prece, quanto aos aspectos que serão aqui a seguir discutidos e a partir da reflexão individual sobre cada uma destas questões, bem em silêncio, bem fortalecidos, nós podemos daí dirigirmos o dia futuro, o segundo futuro, o momento seguinte com novas atitudes. Então nós nos deslocamos num domingo da manhã de casa, alguns deixando membros dos seus familiares, para estarmos aqui. Então, possamos fazer jus a este momento, tornando-nos conscientes, realmente conscientes, daquilo que hoje aqui viemos buscar. O tema é dirigido para compreendermos o todo. Em linha primária de conhecimento, e em outras palavras, nós poderíamos estar querendo dizer aqui que enquanto nós estivermos vivendo a nossa vida, pensando somente, tão somente, em nós, eu sou a melhor, eu quero para mim, tudo deve ser favorecido, sempre a mim, à minha família, aos meus parentes, a outro, eu acho que cada um tem que se virar. Enquanto nós assim estivermos agindo na vida, não vendo no outro exatamente a imagem divina, semelhança a si próprio, nós ainda estaríamos sofrendo aqui na Terra, na presente encarnação. O pior é que com este sofrimento diário, nós estaremos adiando a real felicidade. Então tem que ter decisão, tem que tomarmos frente a uma nova maneira de viver, retirando de nós o que não é favorável e trazendo outros aspectos. E para isso, nós temos que esvaziar um pouquinho a caixinha daquilo que não é essencial. Então eu tenho que decidir isso. Isso não precisa mais. Eu já não penso mais assim. Eu sou espírita, portanto sou cristã, ou sou cristão. Então eu não preciso mais agir assim, eu devo não agir mais assim. E não se enganar, né? Como ele disse, são pequenas ações no cotidiano que estamos ali, de novo, agindo de modo não verdadeiramente cristão ou não verdadeiramente como espírita. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o todo. Para que a gente possa começar essa nossa fala, nós vamos recordar do Livro dos Espíritos, quando Kardec aborda a questão da origem de todos nós, enquanto origem divina. Então ele pergunta onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema, superior a todas as outras coisas. Onde tem uma inteligência suprema que tanto se fala? Deus existe, Deus. Onde que é essa causa primária? E existe uma explicação muito didática no próprio Evangelho dizendo o seguinte: tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. E ainda mais, se eu sou orgulhosa, demais orgulhosa, enquanto ser espiritual, é difícil entender essa história da superioridade de alguém que governa todo mundo e que delibera a formação de tudo e todo como causa primária. Então, portanto, eu sou um efeito desta obra. A causa primária não está comigo, eu sou um efeito. Vocês são todos efeitos.
O homem orgulhoso, portanto, nada admite fora de si. Ah, mas será que existe mesmo? É estranho, né? Será que eu não vejo? Então, nada, para aquele que é orgulhoso, é admitido existir fora dele próprio. E por isso que considera um espírito forte. Pobre ser, falaram os espíritos superiores. Pobre o ser que assim pensa. Que não tem nada acima de nós, que nós somos privilegiados. Marionetes privilegiadas que vieram à Terra. Comentário de Kardec sobre esta questão. Julga-se o poder da sua inteligência pelas suas obras. Então, eu julgo a existência, provavelmente, de Deus pela sua obra. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Então, eu vou partir agora num detalhamento maior sobre isso. Levante a mão quem consegue originar planeta aqui. Ninguém consegue levantar a mão? Eu também não consegui na hora que eu estava vendo. Eu não consigo originar planetas, eu não crio mundos a todo instante. Meu pai trabalha incessantemente, falou Jesus, criando, produzindo obras. A diversidade de planetas, não há colisão, não há rompimento dessa harmonia. Dá para entender viver sem a existência de um ser superior? Olhando para esse panorama? Ontem eu sentei, no final da noite, no fundo da minha casa, eu olhava a lua de um brilho maravilhoso, de um poder tão grandioso, que se eu tivesse à beira do mar, eu entenderia algo mais ainda, o poder da força lunar. Então as marés sobem, as marés voltam, por efeito lunar. É uma força energética poderosa. Eu não criei, e pelo que eu vi aqui também ninguém de nós criou. Então deve existir alguma coisa mais superior e muito inteligente, causa primária, que está por trás de tudo isso. Mas eu ainda observo caminhando um pouquinho mais. Eu também não consigo produzir a florzinha cor-de-rosa na pontinha de uma árvore que tem uma folha verde, que tem clorofila só naquela região ali para ela poder fazer a fotossíntese. E que tem toda uma seiva que é percorrida por xilema, floema, como se fosse parte de um corpo humano que circula o sangue, de uma perfeição, e que cuja comunicabilidade existe entre as próprias plantas, por uma força que coordena tudo isso. Quando uma força é observada decadente de uma planta, a outra do lado emana um campo energético para a outra se fortalecer. Da onde vem essa inteligência suprema? Eu não fiz isso. E também não sei nem como. Para compreender esse bastidor da natureza da perfeição, né? Na reprodução das plantas, no período em que elas eclodem, é interessante. Estou em casa, de repente a florzinha de maio brota uma florzinha em maio. Eu não mandei ela brotar em maio, mas ela brota em maio. E de repente ela fecha. A árvore que cai toda a flor e toda a folha num período do ano, seja lá no inverno, diferente do verão, da primavera, tem alguma coisa muito maior? Porque nenhum de nós é capaz de entender, nem entender o que vai. Consequentemente, eu devo admitir que tem algo muito maior e inteligente ali. Senão não faria sentido eu estar convivendo nesse contexto e vindo à casa de oração, obrigado, Deus, por este domingo. E de repente eu deixo de acreditar num Deus que se manifesta no cotidiano, no estacionamento, no supermercado.
Eu deixo de ver Deus nas pessoas que vão no meu consultório, que vão lá na minha sala de aula, que vão lá na minha padaria, que vão no meu açougue, que vão no meu estacionamento, que vão na oficina mecânica. Eu não vejo Deus que está chegando ali. Porque eu estou distraído achando que eu tenho privilégio sobre aquele que chega. Então a vantagem é para mim. Eu vou vender uma peça que não está muito boa falando que ela é boa. Eu vou vender uma peça que custa 5 por um valor de 500 mil. Porque eu quero a vantagem para mim. Preciso comprar uma casa nova. Preciso comprar um carro zero. Ah, senão não dá. E aí vou tirando vantagens dos deuses que chegam perto de nós. Mas ainda eu continuo. Alguém consegue criar essa diversidade de animais? Um é baixinho, com a perninha larga, com a patinha que dá um sustento diferente na hora que pisa, faz quen, quen, outro faz totalmente diferente, cuja comunicação no reino animal é observada hoje pela ciência. A comunicação e a transferência de inteligências, na sua forma ainda rudimentar, se é assim que a gente possa chamar, ela é observada pelo cientista. Então, no andar de baixo de um prédio, fica uma pessoa, ser humano, Margarete, olhando uma foto e mentalizo nessa foto papel da casa espírita, falando a respeito da feira que vai ocorrer. Estou lendo aqui. E lá no último andar tem um papagaio que capta a minha vibração mental e, de repente, observa que eu estou com aquela folha na mão e ele mentaliza lá em cima, papel, papel azul, papel azul. Então, a comunicação hoje estabelecida para o reino animal é determinada pela tecnologia científica, porque eu não acreditava que isso existia. Você está brincando que eles conseguem se comunicar? Chegue perto doente de um cachorro. Você vai ver o cachorro não mais fazer assim com o rabo, porque ele vai estar também no estado de compaixão, talvez, se assim a gente pudesse chamar, com relação à nossa dor. E esse além que eu não consigo entender, será que eu consigo ver Deus nos animais? Tem uma obra suprema, porque eu também não consigo criar o elefante, a zebra, uma diversidade. Então, se eu não consigo entender como posso criar nessa diversidade, então eu não posso também dizer que ele não exista, porque eu não compreendo, eu não tenho noção. Mas eu posso respeitar que é alguma coisa muito grandiosa. É de um poder absurdo. Se é de um poder absurdo, ele também cria seres humanos. Tanto que tem pessoas que ficam tentando 10 anos engravidar, ainda tem uma lei que governa, não acredita, não consigo engravidar, sou eu. Não consegui engravidar, não consegui engravidar. O outro não, o outro encontrou um único encontro, ele já conseguiu gerar uma vida. Existem situações vivenciadas por nós, enquanto seres espirituais individuais, que deverão estar atenção. Por que será que eu não consigo, o outro consegue, se os biológicos que ali se apresentam são perfeitos? Não existe desarmonia nenhuma. O que será que está por trás? Eu não compreendo, mas eu posso aceitar, porque deve ser grandiosa essa força. E aí, nesta minha abordagem, os seres tão diferentes, um do olhinho puxado, outro do olhinho redondinho, por que não fez tudo igual? Era mais fácil, uma forma só, né? Tchum, pum, pam, 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 todo mundo saindo, escala de produção. Não, ele gerou o fisiológico, anatômico, distinto para eu perceber que existem individualidades espirituais distintas que deverão ser compreendidas por nós. Hoje de manhã assisti a um programa americano em que um jornalista está em busca de conhecer as diferentes formas de religiões que existem no mundo, das crenças que existem no mundo. E hoje era uma visita a um
ashram, na Índia, em que a comunidade ali esperava do próprio rio Ganges, os corpos boiando, para chegarem perto da margem, eles pegavam aqueles corpos, punham na churrasqueira e comiam. Então, os crânios das pessoas que foram encontradas, tudo assim, para saber quantas pessoas que eles tinham conseguido comer naquele dia. E, de repente, dentro daquela prática, havia o quê? Um conhecimento de que aquele seria o aspecto da libertação. Se eu comer o outro, eu sobrevivo e eu estou me libertando. Vou para o plano maior, espiritual. Com todas as religiões, com todas as crenças, existem aspectos que nós não compreendemos. O que o outro vivencia a ponto de achar que aquilo é o correto? O que o outro vivencia e eu, de repente, entenda diferente, que compreende que como espírita é só, ele falou difícil, eu acho que seria mais fácil pensar que é simplesmente conhece-te a ti mesmo, e a gente passa 58 anos sem saber quem a gente é. E sem sabendo o que somos e quem somos, como é que nós vamos entender o que estamos aqui fazendo? Não sei nem quem eu sou. O que eu vim fazer aqui na Terra, num domingo de manhã? Que eu estou aqui fazendo o quê? Para daqui a pouco almoçar o franguinho, tomar uma cervejinha, amanhã de novo, outro domingo de novo. Então nós temos que entender que diante da fase evolutiva que cada espírito se encontra, ele tem a sua crença. O conhecer-se individual, ou conhecer a si próprio, é um trabalho obrigatório, nós temos que saber os sentimentos, as emoções, mas para isso eu tenho que buscar um conhecimento. Eu estava vendo a programação do Centro Espírita aqui, toda a programação, os dias de estudos, não dava para perder. Não dava para perder, eu teria que vir aqui imediatamente para começar a pensar em alguma coisa diferente rapidamente. Porque nós somos todos adultos, na maioria aqui, e de repente, daqui a pouco estaremos partindo para a continuidade da vida. E esta etapa ainda nem entendi o que era para fazer mesmo. Porque eu estou distraído por um consciente coletivo. Eu estou vivendo a minha vida sem percepções profundas sobre quem somos e o que viemos aqui fazer. Dá para resumir bem fácil, gente. Sabe o que nós viemos aqui fazer segundo Jesus fala? Só viemos aqui para amar. Qual vai ser o caminho do amor que nós vamos buscar? Primeiro, nos autotransformando, porque daí eu me autotransformo e eu me amo. Me amo perfeitamente em tudo. Pela minha altura, pelo meu corpo físico, pela minha inteligência, pelo que eu como, pelo que eu sou, como eu lido com as pessoas, eu reverencio a mim mesma, agradecendo a Deus a minha própria existência. Quantos de nós estão em conflitos íntimos que detestam a si próprio, porque não tem o nariz para cima, porque não tem a orelha para baixo, porque não tem o cabelo liso? Hoje meu cabelo rebelde, de manhã fiquei pensando, mas que coisa rebelde. E aí nós vamos entendendo que nós não entendemos praticamente o mínimo. Isso é um instrumento perfeito. Quem vai a uma aula de fisiologia humana não acredita. Fala, não, é possível. Toda a arquitetura de inteligência suprema que está por trás de organizar isso, que eu não sei nem como organiza. Então eu tenho que admitir a existência de Deus lá? Não. Aqui. Aqui. Então se eu sou Deus, eu vou à luta para lapidando, manifestar o meu divino. Olhando para Ele, em toda a situação do meu cotidiano, na prática de trabalho, com respeito e dignidade. Porque eu sou Deus, e Ele também é. Ela também é. E aí eu não vejo isso, eu me distraio. Alguém falou das famílias, começando pelas famílias, né? Então, nas convivências mais próximas, é que lapidamos mais ainda. Porque é fácil vir ao centro hoje de manhã, fazer uma palestra, volto daqui a pouco para casa,
Como é que ficou o meu ambiente doméstico? Como é que está meu lar harmonizado com o filho, com a filha, com o marido, estudando, lendo, cada um buscando a sua própria transformação? Como é que está aquele ambiente? Estou fazendo o máximo de mim para que a gente possa crescer juntos? Eles que se virem. Não, a gente tem que buscar um auxiliando ao outro para vivermos o todo. Quando eu observar que esta sala aqui é o todo, que é o tema da palestra, significa que para tudo que eu quero para mim, eu quero para vocês todos. Exatamente igual. É impossível querer algo que não seja bom. Então, se eu quero para mim bom, eu quero para toda a humanidade o bom. Para isso eu vim à Terra. Por isso que eu encarnei aqui. Por isso que eu encarnei no Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Não foi à toa, não nasci no Japão, não nasci na Itália, eu vim para cá, nesta presente encarnação. Daqui haverá transformação terra, de provas que hoje vivemos, para a regeneração. Aqui mesmo, então vamos correr, transformar o nosso cotidiano mais amorável. E para isso eu tenho que buscar o ego. O ego dentro de nós. Você acredita que ela falou aquilo? E daí? Ela falou aquilo porque ela fala. Você acredita que ela pensou aquilo de mim? E daí? Ela também pensa. Mas somos diferentes, evolutivamente falando. Um come ser humano, o outro ainda fala em amor. O outro se despe para ceder para o outro ora 24 horas pela humanidade para ter a paz mundial. Então não somos diferentes. Então o respeito ao outro e a reverência íntima para me transformar. É só isso. Não queira transformar sua mulher, o seu marido, o seu filho. Transforme-se. Já está fazendo bastante pelo Criador. Então, causa primária de todas as coisas. É demonstrada ali um aminoácido, molécula da vida, o DNA. Então, hoje a ciência busca entender as bases nitrogenadas que constituem o DNA, vão atrás dos constituintes que estão em alterações, que nós chamaríamos de mutações. Então, a pessoa que é portadora de um DNA, cujo gene produz um pelinho a mais aqui para cima, ele é responsável por aquilo. E eu descobri, a genética hoje descobriu, a causa é genética. Só que aquele gene que produz aquilo que está em mim, quando eu gero um filho, ele foi para o meu filho e de repente ele não aparece. Ele está silenciado. Se fosse meramente um pedacinho de tijolo, todo mundo igual ao tijolinho, porque é um tijolinho igual. Ácido desoxirribonucleico, é todo mundo igual, enquanto constituinte celular básico. Se somos todos iguais, por que um faz essa manifestação, o outro faz aquela, o outro faz aquela, na sua diversidade? Porque existe a causa primária. Existe uma origem de trânsitos individuais. Que se eu gerar hoje o amor, eu estarei silenciando aqueles genes para as próximas encarnações, de repente, a não construir doenças tão degenerativas, tão graves. Eu sou artífice de minha própria existência. Eu não quero construir na próxima encarnação um corpo cheio de alterações. Por isso que eu não bebo, por isso que eu não fumo, mas por isso que eu também não posso pensar ruim do próximo. Eu não posso gerar o desamor no meu comportamento, na minha família, com a minha cunhada, com o meu tio, com o meu filho, porque eu estou trazendo um campo primário que vai alterar o biológico. E que, por sua vez, na trajetória daquilo que serei, hoje eu sei que eu sou, sei lá se eu sei que eu sou, mas eu estou aqui. Agora, na próxima, se eu tiver a minha inteligência do divino manifesto, eu estarei em paz. Porque eu fiz tudo o que eu precisava nessa encarnação, não esquecendo de nada. Então dá tempo ainda. Por isso que a gente veio no domingo de manhã, deixando a zona de conforto da família, da convivência, para ouvir
A busca espiritual já foi feita aqui, ó. Tá todo mundo querendo alguma coisa a mais. Ótimo! Não percamos a oportunidade de absorver o conhecimento e hoje ainda colocá-lo em prática. Sabe o que acontece com o todo? Eu posso interferir com a minha energia psíquica sobre os animais, sobre as plantas, sobre os outros homens que estão convivendo comigo. Eu estou tão energeticamente ruim, distraída na vida, que eu distraio o meu vizinho. Eu ajudo a distração do outro pela minha pouca evolução espiritual. E aí eu reclamo que a Terra está horrível. Nossa, viver nessa sociedade hoje está terrível. E eu não percebi que eu mesma sou a construtora dessa sociedade que não está boa. Porque se eu me modificasse com exemplos nobres, quem sabe alguém pudesse copiar? Porque eu sou o todo. Aquilo que eu vivencio na essência, no amor, eu transfiro. Tanto que Jesus transfere até hoje. Na hora que nós estamos nas aflições, a energia do Cristo entra pela minha conexão através da oração e transforma, me ajuda, me recupera. Não é um Red Bull que eu devo tomar no final de semana, mas é uma força poderosa que me ajuda a levantar. Mas eu tenho que ligar a minha antena com esta conexão. Eu tenho que ligar a minha antena com os espíritos superiores e sair desse psiquismo que de repente a Terra está trazendo equivocadamente, de convivências negativas muitas vezes, de distrações, não nos sentindo superiores, mas integrados a esse todo. Porque se fôssemos superiores, a gente não estaria aqui. Eu estaria no mundo de espíritos de alto escalão. Mas eu estou aqui. Então eu sou igual a todo mundo. Nós somos iguais, uns aos outros. Não tem vantagem nenhuma. A única coisa, trazer rapidamente a percepção. Para a gente sair desse estado mínimo de consciência e correr, trazer aquilo que faz jus ao todo. Quando nós entrarmos nessa sintonia do amor essencial, universal, eu quero para ela, para ele, igualzinho para mim, eu teria a cura daquelas enfermidades que a gente fala, sabe que acabou sarando aquela doença, menina? Sabe que acabou, nossa, me senti tão melhor aqui, ó. E quando nós nos sentimos melhores, por essa nossa busca, eu tenho que lembrar que também eu estarei ajudando pelas minhas vibrações, através da oração poderosa, a paz mundial, o despertar dos outros homens que ainda comprazem nos seus pensamentos equivocados. Eu posso estar sintonizada e dedicar hora da minha existência aqui na Terra orando, porque a oração é o todo que penetra. Se penetra o meu psiquismo junto àquilo que é essencial do psiquismo dos espíritos superiores e faço a conexão com o divino e ele se manifesta. É o divino interior que manifesta. A gente pensa que vai ter que ir lá para Tanabi para encontrar Deus. Não é. É aqui. Eu sou Deus, brilhe a vossa luz, falou Jesus. Vocês são deuses, não por vaidade. Hoje eu fui numa palestra e me falaram que eu sou Deus, sabia? Vaidoso, querendo denegrir a imagem do outro. Não é isso. Somos deuses. Temos que brilhar a nossa luz. Então um ajuda o outro, ajude ao outro brilhar. A própria luz e eu também, a minha própria. Mas eu tenho que silenciar dessa agitação. Sair desse equívoco do pensamento diário para viver o todo. Quando eu viver como ser espiritual gregário, todo mundo junto em paz, nós faremos da Terra rapidamente o planeta da regeneração, tão esperado pelo Cristo e pelo próprio Criador. Então tem que correr, gente. Nós não podemos distrair, voltar para domingo que vem, tudo só para tomar o passe, tudo de novo durante a semana, sem mudança nenhuma da nossa prática diária. Prática diária, não estou falando de textos literários,
capítulo 1, versículo tal, Jesus falou. Não é isso. Memorize, ótimo, memorize, mas coloque em prática. Sem a prática, nós estamos no chamado blá, blá, blá. Não vira nada. Inteligência nossa e astúcia nossa faz, muitas vezes, lutar contra esse todo. Porque eu estou achando que eu sou a poderosa. Eu não sabia que eu não deveria tratar você com desdém. Naquilo que eu minimamente poderia fazer na minha casa, olha, desculpa, mas... Então, a minha inteligência, a minha astúcia para espírito de sobrevivência, eu vou viver, ninguém vai viver tanto quanto eu vou viver. Eu preciso disso, o outro não. Enquanto eu tenho essa inteligência com astúcia, eu vou me equivocar. Porque o grande modelo chegou iniciando muitas vezes, isso é apenas um exemplo, em que quando criança, um pai querendo fazer, nasceu aqui no Brasil, em São José do Rio Preto, a pessoa, e veio aqui nessa cidade tão bacana, calorosa, harmonizada, quando ele atingiu seus 6, 7 aninhos, vamos brincar no parquinho? Vamos, filho, vamos sim. Chegou lá no parque, mostrando astúcia e inteligência, porque os sobreviventes da terra de Rio Preto hoje só vão ser felizes se eles entenderem que tem que ter astúcia. Meu filho, não seja bobo para conviver com as pessoas, meu filho, senão você não vai sobreviver. A terra aqui tem que ser esperto, tá entendendo? Aí pede para o menino subir numa escada e fala, pula, filho. Ai, mas eu vou cair, papai. Pode confiar, filho, no papai. E o menino se joga. Ao se jogar, o pai se afasta e o menino cai no chão. Qual é a verdade que o pai passa? Aquele pai que está despreparado espiritualmente, que não está consciente que veio na terra para aprender a amar. E ele está se comprometendo, primeiro problema, comprometendo os seus filhos, porque Deus confiou a guarda de mim, ou do aquele pai, o filho que viesse ali. E eu ensinei para o meu filho, tem que ser esperto, meu filho, senão você não vai sobreviver nessa humanidade aqui. Tem que tirar vantagem do outro. Nunca acredite em ninguém, essa é a verdade que o pai passou para o filho. Porque o pai não estava preparado espiritualmente. Talvez ele até soubesse os capítulos de qualquer livro bíblico, mas ele não acredita em ninguém. Então, com a astúcia, o menino cresce, vou projetar no meu amiguinho o meu estado de alma. Você tem que ser esperto, meu amigo, senão você não vai sobreviver. Aí o outro fala para o outro, você sabe que meu amigo falou que a gente tem que ser esperto. E a gente, senão, não vai viver na humanidade. Todo mundo aqui tem que tirar vantagem. Então, o modelo de um equivocado passa pela mentalização do outro que também está despreparado. Porque só dá tempo do quê? De ficar olhando o Facebook, dá tempo de ver o celular, com aquele WhatsApp, e não dá tempo de estudar, me melhorar e ter uma força íntima, interior, de conduzir o dia a dia com mais atenção, retirando de nós as mazelas de alma. Aí nós temos essa imagem aqui, ó. Você não sabe o que o teu filho faz, fico desesperado. Você sabe que meu filho não melhora, menina? Olha, você sabe que ele está, ou ela, minha filhinha não está feliz, olha, está tão equivocada. Está lá, os conflitos que foram aprendidos equivocados, sem a religiosidade, porque ninguém tirou o seu filho de casa para levar a religião. Ele escolhe quando ele for adulto. É mais fácil para mim. É muito mais fácil eu falar, filho, você escolhe quando você for adulto. Do que eu falar, isso é essencial, nós vamos comer hoje arroz e feijão, mas à noite a gente tem que fazer a espiritualização. Senão, a proteína do feijão não vai entrar. Eu vou ficar desvitalizado, porque a energia física é aquela que serve para momentaneamente o meu espírito. Como moradia para eu poder evoluir espiritualmente até conhecer o amor. Assim, somos nós assim, ó, desperdiçando a existência da alma que o Criador inteligente fez da minha existência e está esperando. Vamos, Margarete, modifique-se, minha filha, como esse animal que está em frente ao espelho, uma sala cheia de espelhos, e aí nós olhamos e fazemos assim, ó, au, au, o espelho faz, au, au, porque é o reflexo meu.
O meu reflexo despreparado espiritual, e ele late, quanto mais ele late, mais a imagem late. É verdade ou é mentira? Então nós estamos brigando com uma humanidade que é reflexo nosso. Nós estamos conduzindo um dia a dia com desamor porque é reflexo do meu desamor. Somos todos responsáveis, por isso o todo. Assim sendo, eu tenho que educar a que esse espelho simplesmente reflita uma imagem de um ser amorável, para quando eu agir com amor, imediatamente ele volta ao amor. Quando eu agir com compaixão, imediatamente ele volta com a compaixão. Eu falo, não acredito, eu fui beneficiada naquela situação. Será que porque eu pensei em amor e dei amor naquela situação? E a gente não pensa. Então nós estamos desperdiçando esta existência se nós não nos modificarmos. Mas hoje eu acho que já dá para modificar, porque olha como, não sei numericamente falando aqui quantas pessoas estariam encarnados, mais os desencarnados. Se cada um de nós fizer essa mudança hoje, dia 12 de março, a humanidade vai estar muito melhor a partir de amanhã, começando por Rio Preto e começando pela minha família. E começando pelo meu ambiente de trabalho, que eu só vou agradecer. O que é Deus? Perguntou o que é Deus aos espíritos. Responderam os superiores, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Todo mundo já ouviu falar? Já, causa primária, né? Então eu também sou o efeito dessa causa. Então eu posso me transformar assim, porque Deus está aqui, ó, só esperando a manifestação. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus porque a gente está tão iludido com a matéria, casas, carros, roupas, grifes, aparência, que falta um pouco para entender esse Deus. Que história é essa, né? No fundo, o que é esse Deus assim, né? Que o pessoal... Então nós temos que nos preparar, esvaziando o barco, enchendo de sutileza, percepções enquanto espíritos, trazendo a nossa inteligência em silêncio para falar, eu vou perceber coisas diferentes. Eu vou sair dessa imagem coletiva que todo mundo tem que ter o perfil. Tem pessoas que se suicidam, tem pessoas que vão embora dentro de uma sala de aula quando eu estou dando aula, porque estão tristes, porque não tem aquela aparência que gostariam de ter. Ai, essa gordurinha aqui está muito me incomodando, eu vou operar, vou tirar daqui e vou pôr para cá. Esquecendo que viemos aqui para amar. Tudo podemos dentro do equilíbrio, mas não esquecendo que o mais importante é que viemos aqui para amar, senhores. Não distraiam mais o seu cotidiano. Então, a espiritualização, quando você fala religião, que dá até um arrepio, tenho até vergonha de falar no meu serviço, que eu vou no Centro Espírita Francisco de Assis de manhã num domingo. Eu evito falar, senão os caras vão tirar uma chacota de mim. Somos ou não somos, todos nós? Quando eu falo na faculdade de medicina que eu sou espírita, a pessoa já faz um olhinho assim e fala, será que ela faz lá, né? Então, o contexto da espiritualização vai ser como essa borboleta que está brotando, vai tirando essa roupinha antiga, troca esse conceito equivocado da sua própria existência, vai tirando, arranca a roupa, arranca aquele pensamento que você tinha, arranque os teus vícios. Quais são eles? Quais são os seus vícios? Vamos pensar pelos físicos, fica mais fácil? Bebida, alcoolismo, pode pegar, pode tirar, tira, rapidinho. Qual outros vícios? De pensamentos negativos, de acreditar que o outro não presta, que somente eu presto, minha família é soberana. Tire isso da sua ação diária. Vivencie o amor olhando o outro como se fosse você. Então, quando você for chegar alguém, aonde quer que esteja a sua atividade profissional, você fala assim, nossa, sou eu chegando. Você vai olhar assim, sério, e falar, bom dia. Não, você vai falar, bom dia. Vamos chegar, por favor, fique à vontade. Não é assim? A não ser que a pessoa esteja vestindo uma roupa muito chique, daí de repente a gente muda de cara
solta o sorriso. Olha o brinco, solta o sorriso. Aí chega uma pessoa assim humilde, pois não, o que o senhor quer? Então a gente tem que vivenciar o amor, tirando de nós essas cascas que não servem, a não ser por um período de desenvolvimento em que encontrávamos e hoje seremos outros, porque saímos num domingo de casa para aprender a ser mais espiritual e ser menos material. Livre-arbítrio é nosso. Eu tenho livre-arbítrio para saber o que eu quero fazer de mim mesma. A escolha é minha, a decisão sou eu quem faz. E não vou ter conceitos ou preconceitos de que o outro vai me julgar. O problema é dele, se ele achar que deve julgar como quiser. Aprendi que somos espíritos totalmente diferentes uns dos outros. Uns comem cérebro do outro humano ainda. E o outro fala em amor supremo. Se despoja de tudo para ajudar o próximo. Então, o que eu posso fazer? Sentir raiva? Identifica essa raiva tua. Do que foi? Por que será que você sentiu raiva? Normalmente atrás da raiva, sabe o que tem? O ego. Foi ferido. Solta esse ego. Egoísmo, falava o evangelho de Jesus. Tira o egoísmo de você. Deixa ele achar o que quiser. Seja você. Ódio? Não sei. Acho que aqui nessa sala, ódio não. Vingança? Não sei. E o ciúme? Ah, esse tem. Ah, se a minha filha sai, vai lá na sogra dela. Eu queria que ela ficasse em casa no domingo. Vocês estão tudo rindo, eu estou vendo um monte de gente rindo. Somos nós, com ciúmes da outra pessoa que ama a nossa filha. Ontem eu estava num churrasco, mas a mulher é muito divertida, explícita nos seus sentimentos, porque tem muitos de nós que ficamos quietos. Então a filha falou assim, todo final de semana ele vem na minha casa, eu ponho a bicicleta, eles ficam andando lá. Ela não é a mãe, ela é a sogra, tá? A criança quer ficar perto dela. Fala, eu quero ir lá ficar com aquela vovó. Aí fala, eu tenho uma raiva de você. Ela explicitou na frente. Ai, por que ele só quer ir na tua casa andar de bicicleta e não quer ficar comigo? Precisa. Harmonize-se. Cada um tem um talento. Eu tenho outro, mas ela não se dá o talento. Então ela acha que a outra tem mais talento do que ela. Porque se ela tivesse a plena certeza de que ela é talentosa, ela falava, isso, vai lá. Amanhã você vem aqui que a vovó vai fazer outro bolinho para você. Pronto. Né? Então a gente vai equivocando o nosso cotidiano com a inveja, com os ciúmes. Isso tem que tirar. Tira, que nem aquela casca da borboletinha, para ela libertar e mostrar a sua total existência. Livre de qualquer questão, livre de qualquer apego, livre de qualquer conceito equivocado sobre o próximo, preconceito sobre raças, sobre comportamento, sobre religião. Nós espíritas, canso de ver. De repente fala assim, então, ele é daquela religião. Nossa senhora, deixa o cabelo comprido, deixa não sei o quê. E daí? Será que eu estou em igualdade de condições espirituais do que aquele que faz aquilo? Cada um tem a sua caminhada, momentos em que estamos nos encontrando para evoluir. Cada um tem a sua etapa. Assim sendo, a que grau de espírito você se encontra e eu também? Segundo Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, como que nós podemos classificar os espíritos? Nós estamos aqui, hein? Será que os de primeira ordem, os chamados espíritos puros, será que nós nos enquadramos nos de segunda ordem como os bons espíritos? Não bons espíritas, bons espíritos. Ou será que nós estamos na terceira ordem enquanto espíritos imperfeitos? Se for dentre dos imperfeitos, veja se você se enquadra nessa categoria, caracterizado pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Sei não, hein? Será que eu estou nessa fase? Ou será que eu já sou um espírito bom por natureza? Porque eu caracterizei que, na minha própria vida do cotidiano,
eu predomino o valor espiritual nas minhas ações. Eu vejo o outro enquanto espírito sobre a própria matéria e tenho um desejo de praticar o bem sempre. Não quero saber, é na minha família, é para mim, é para o outro, é para tudo que eu quero para mim. Então eu estou dentro da categoria dos espíritos bons. Porque às vezes só pelo fato de a gente vir aqui de manhã, a gente pensa que a gente é bom. Peraí, vamos pensar se realmente nós somos bons. Ou se a gente ainda está naquela categoria dos impuros, que às vezes deseja o mal para o outro, tentar prejudicar o meu amiguinho que veio lá no meu trabalho. Como é que é o negócio? Ou será que pretendemos ser qualificados como espírito puro? Que aquele que compreende que já atingir o grau máximo da perfeição. Jesus, assim, se encontra. Aí você fala, mas está muito longe. Ixi, nossa, vai demorar muito. Tudo bem, só que nós temos que caminhar. Porque fomos criados para a angelitude. Então nós não estamos aqui para ficar estáticos. Permanente, prova, expiação, Margarete, volta, aqui. Não, a gente foi criado para andar e conhecer o amor na sua excelência. Assim sendo, o todo tem que ficar na sua mente como na minha mente. O todo significa que Jesus está lá em cima, ligado ao todo da terra, emanando amor para todos nós, nesta manhã e em todos os dias que seguirem a partir de hoje, como foram os dias de ontem na sua presença. Só que o ligar nosso para essa força amorável foi muitas vezes por nós negligenciado. Então podem copiar essa imagem, batam uma foto no Face, projeta no seu celular isso, põe na folha de rosto do teu celular. Enquanto você não abraçar o cara que está do teu lado, enquanto você não abraçar a tua cunhada, o seu sogro, a sua sogra, um com o outro, amando-se e respeitando-se mutuamente, nós teremos sofrimentos ainda aqui na Terra. Então não julgue que o teu sofrimento é uma consequência do outro. Esse mundo que eu vivo é assim. Não, eu posso escolher viver um mundo melhor. Então fotografe que você tem que dar o braço a toda pessoa que chegar perto de você. E você que vai coordenar isso. E vai fazer essa corrente mundial de oração permanente para a paz interior e a paz do universo. Façamos a nossa parte, porque nos aguardam os espíritos da superioridade para essas transformações, ainda hoje. Que assim seja.